Olá, minhas queridas irmãs da Oase, graça e paz sejam com todas vocês. Nesta tarde de quarta-feira, nosso encontro especial a cada semana, fico feliz em podermos mais uma vez ouvir a palavra de Deus e ter esse tempo de comunhão neste grupo tão especial. Que Deus as guarde e abençoe. Hoje queremos falar sobre sabedoria. Atrás da pergunta se vale a pena buscar e viver uma vida virtuosa. E nós vamos meditar sobre isso a partir de uma palavra de 1 Reis, capítulo 3, versos 5 a 12. É uma experiência vivida por Salomão, o rei mais sábio que conhecemos. Salomão estava indo sacrificar a Deus em Gibeão e foi para lá oferecer o seu holocausto ao Senhor. E à noite em Gibeão, Deus lhe apareceu num sonho e disse para ele: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar ao meu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento, para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, dando riquezas e glória, para que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Esta é a palavra que nós vemos registrada aí no livro dos Reis. E sobre ela eu gostaria de tecer alguns comentários nesta tarde. Se Deus, em pessoa, lhe aparecesse, o que você pediria? Se como, tipo um gênio da lâmpada, que nós temos aquelas historinhas, né? Aparecesse diante de ti e dissesse: pode me pedir o que você quiser. Qual seria o teu pedido? Salomão pediu por um coração sábio, por entendimento, para fazer o que é justo. A sabedoria que Salomão desejava, acima de riquezas, de honra terrena, longa vida, Deus lhe concedeu. A sua petição por acuidade mental, por largueza de coração e brandura de espírito foi concedida. Ele tornou-se o mais sábio monarca da terra, pois Deus lhe deu uma sabedoria superior e um coração de grande entendimento. E todo Israel, a partir disso, passou a temer ao rei, porque viu que nele havia a sabedoria de Deus para fazer justiça.
capítulo 3, verso 28. O coração do povo se tornou para Salomão, como se havia tornado para Davi, seu pai. Ele obedeceram em todas as coisas, e por isso Salomão fortaleceu-se no seu reino, pois o Senhor, seu Deus, era com ele, e muito o engrandeceu, segundo lemos em 2 Crônicas 1:1. Ou seja, durante muitos anos na vida de Salomão, nós vemos que ela foi assinalada por uma devoção a Deus, por retidão, valores e princípios firmes e uma estrita obediência aos seus mandamentos. E assim ele dirigiu todo o empreendimento do reino de Israel e administrou sabiamente todas as questões e negócios relacionados com este reino. A sua fidelidade em executar as ordens do Senhor, no que se refere também à edificação do templo, resultou na construção de um magnífico edifício. E isto fez com que a sua fama se espalhasse entre todas as nações daquele período. Hoje eu perguntaria: existe sabedoria assim entre nós? Podemos ter tal sabedoria como Salomão a teve? Qual é a confusão que nós vemos hoje? É uma confusão entre a inflação de informação de um lado e a sabedoria do outro. Sabedoria não se iguala à cultura. Ela vai muito além. Também não se trata de esperteza. Talvez muitos no Brasil acham que ser sábio é ser esperto. E diante do gênio da lâmpada pediriam por esperteza, para serem mais espertos do que os outros e poderem se dar melhor que todo mundo. Em nossos dias, temos acesso a muito conhecimento. Mas o muito conhecimento, a muita informação, muitas vezes só aumenta a angústia e a frustração das pessoas. Porque vivemos num mundo onde o conhecimento se acumula de uma maneira impressionante. Podemos receber mais informações novas em um dia do que às vezes nossos antepassados levavam uma década para adquirir. Milhares de livros são lançados a toda hora, fazendo com que a gente se sinta talvez até às vezes meio culpado por não ter lido mais, por não saber mais, por não acumular mais informações. A pergunta que cada um de nós deve fazer é pelo resultado de tanta informação, de tanto conhecimento. Ele me tornou mais humano, me aproximou mais de Deus, me deixou mais sábio e mais amoldado à imagem de Jesus, ou não? Como mensurar o resultado de toda esta jornada, de toda esta aquisição de conhecimento e informação em nossas vidas? O Senhor aparece a Salomão em sonho, quando ele está em Gibeão, para oferecer um sacrifício a Deus. E diante da oferta que Deus lhe faz, ele pede por sabedoria para servir ao povo. Nós lemos na carta a Tiago que a sabedoria é um presente de Deus, um presente que está disponível a todas as pessoas. Ela não se alcança simplesmente por estudo, nem por hereditariedade, nem pelo decorrer dos anos. Às vezes as pessoas também acham que basta o decorrer dos anos para se tornar sábio. Isto não é verdade. O passar dos anos para muitos apenas os deixa mais ranzinzas, estúpidos, impacientes e chatos. Adquirir sabedoria é algo que vem da conexão com Deus, porque ela vem do alto.
é dádiva, presente de Deus. Surge de um relacionamento íntimo com o Senhor e desemboca num relacionamento mais profundo com os outros seres humanos. A sabedoria que vem de Deus nos leva a uma vida virtuosa e satisfatória. Já o puro conhecimento apenas ensoberbece, enquanto que a sabedoria nos torna humildes. A sabedoria é baseada no temor do Senhor e na obediência aos seus mandamentos. Gera prudência, discernimento e humildade em nossas vidas. Quando o conhecimento, por outro lado, não se submete a Deus, ele apenas eleva o ego das pessoas, as deixa orgulhosas, prepotentes e faz com que elas se imponham sobre os outros e tentem submeter os outros aos seus propósitos. Vejam, esse conhecimento soberbo é aquele que leva a dar carteiraços, torna as pessoas arrogantes, os leva a exercer domínio e poder sobre os outros e acaba empobrecendo com isso os relacionamentos. Quanto mais nós conhecemos, mais sabemos, mais nós vamos ter que nos submeter aos conselhos de Deus, à direção de Deus para as nossas vidas, para que isso não aconteça conosco. Quanto mais soubermos, mais temos que levar o nosso sacrifício a Gibeão diante do altar do Senhor. Mais perto de Deus precisaremos andar. Cada coisa tem o seu tempo. E nós, ao lado de adquirir conhecimento, precisamos também nos quedar aos pés de Jesus, como fez Maria, tornando isto prioritário e essencial. Sentar aos pés de Jesus para ouvir o que ele tem para nos dizer e como aplicar o conhecimento e a informação que recebemos para que ele se torne um bem e não um mal. Caso contrário, vamos nos afastar de Deus e das pessoas a partir do conhecimento, a partir da informação que temos. O acúmulo deles nos levam para longe de Deus, quando não os submetemos a Deus. Então, como vimos, a sabedoria não é sinônimo de saber muito. Não basta conhecer, não basta ter informações sobre muitas coisas para adquirir a sabedoria. Talvez aos olhos do mundo, sim, pois em nossos dias, o que eles entendem como sabedoria é o acúmulo do conhecimento. E isso é usado como uma grande arma, poderosa arma, muitas vezes mais letal do que as armas de fogo. Você já ouviu falar? Saber é poder. Assim dizem por aí. Aos olhos do mundo, isso pode ser verdade, mas aos olhos de Deus não é. Tal saber se torna apenas algo animal, terreno e demoníaco, como lemos em Tiago. Porque o conhecimento não usado para servir se torna um conhecimento a serviço da morte e não da vida. Eu, por vezes, fico olhando para aquela montoeira de livros no meu escritório e fico pensando quanta dedicação de pessoas, quanto esforço, quanta riqueza atrás de tudo isso. Mas se esse conhecimento não é colocado a serviço do reino e a serviço do próximo, do que me adianta? Se ele não me leva a andar como Jesus andou, a viver como Jesus viveu, do que me adianta? Além de acumular informações no meu cérebro, ele precisa formar o meu caráter e deixar com que a minha vida se torne mais parecida com a vida de Jesus. Senão, não serve para nada. E aí está a chave. Se ouço Deus me dizer, vai lá e abençoa, faz as pazes, te reconcilia, mas eu não me disponho a fazer isso, de nada adianta. Se digo para Deus, hoje eu não estou afim, eu não quero, usa outra pessoa, de nada me serve
aquele conhecimento. Deus olha para as nossas intenções e conhece os propósitos do nosso coração. Por isso, um conhecimento abençoado que se transforma em sabedoria é aquele que desce do cérebro para o coração e do coração vira impulso para os nossos pés e as nossas mãos, para a atitude. Que Deus nos ajude a encontrar esta sabedoria que vem do alto. Que Ele nos leve a vivê-la. Porque Deus tem prazer em usar pessoas que são disponíveis e que se submetem a Ele. A sabedoria que vem de Deus traz vida e paz. Que ela seja o impulso que nos leva a amar e a servir uns aos outros. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos torne semelhantes a Salomão e semelhantes a Ele. Que Deus seja a nossa fonte de sabedoria e vida, para que tenhamos sabor, propósito e esperança em nosso viver. Que assim seja. Amém. Ainda vamos orar, ter este momento final de oração, e eu quero hoje lembrar dos pedidos que foram feitos, especialmente pela Gleci e pela Maria Helena. A Gleci nos pede oração pelo seu sobrinho Gabriel. Nós vamos orar então, Senhor, trazendo o Gabriel diante de Ti. Ele sofreu um grave acidente de carro, está hospitalizado e precisa muito da Tua ajuda, Senhor. E nós trazemos o Gabriel diante do Teu altar neste momento. Ó Deus, põe a Tua mão bondosa sobre ele. Ajuda-o, Senhor. Tem misericórdia da vida dele. Ajuda os médicos e a todos os que o atendem, Senhor, para que ele possa sobreviver e possa se voltar para Ti e viver contigo daqui para frente. Da mesma forma, o Adriano, que passou por um longo período de recuperação numa casa que precisa de cuidados para que não reincida no uso de drogas e no uso de outras coisas que causem mal para a vida dele. Agora que ele está restabelecido, Senhor, nós o entregamos em Tuas mãos, Pai. Cuida do Adriano, então cuida do Gabriel, para que eles possam realmente ter vida e paz. Ó Deus, assim oramos ainda pela vizinha da Gleci, a Vilma, que sofre pela diabetes, Pai. Cuida dela também, restaura, restabelece-a, Senhor, e que ela possa caminhar bem, mesmo enfrentando essa doença. Senhor, oramos pela Alice também, a afilhada da Maria Helena, filha da Anitta, para que o Teu cuidado e proteção estejam com ela e sobre ela, Pai. Restaura e cura a vida dela também. E assim, Deus, nós pedimos pelos nossos lares, para que o Senhor nos mantenha em paz e segurança, que o Senhor nos dê fortaleza, ânimo e esperança para atravessarmos e chegarmos bem ao final desta jornada. Oramos pela Oase, pela beleza desse contato diário que é possível e pelas nossas tardes de quarta-feira, que elas continuem, Senhor, nos animando e fortalecendo. Oramos pela comunidade também, quando começamos a vislumbrar um retorno para os nossos cultos, Senhor, e encontros, que tudo seja preparado com paz, sabedoria e calma, para que se torne viável e possível. Ó Deus, assim oramos também pela saúde, pelo emprego de tantas pessoas que estão fragilizadas neste momento. Oramos pelas famílias enlutadas, especialmente lembrando pelo conforto e paz para a Dona Vilma e para a Enilda Witt, neste momento tão triste de se despedir de alguém tão querido, Pai. Esteja com a Vilma, nossa irmã querida deste grupo, paz e conforto do Espírito Santo estejam sobre ela e que Tu confortes especialmente nos momentos de maior solidão. E pedimos por sabedoria para todos nós. Fica conosco, Pai, com nossos governantes, em nosso país, quando também celebramos mais um ano da nossa Semana da Pátria, Senhor, da nossa independência. Ó Deus, dá que o Brasil se torne uma nação cada vez mais rica e abençoada por Ti. E terminamos orando, Pai Nosso,
juntos clamando a Ti, Senhor, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Um abençoado resto de encontro e uma abençoada semana para todas vocês. Deus as guarde e abençoe. Amém.